Existia uma frase que era usada quase como que um lema pela escola estoica, que era uma frase que lembrava que não deveríamos cair nem no extremo dos prazeres, nem no extremo da dor. E era uma frase simples que sintetizava isso, chamada nada em excesso, chamada, né? Nada em excesso, nada em excesso. Isso foi muito usado pela escola estoica, dá para encontrar em alguns escritos de Sêneca essa recomendação expressa. Esse vídeo aqui é um pedido de LM Stefani 1, né, que deixou um comentário aqui um dos vídeos aqui do canal. E justamente ele perguntava sobre qual o limite, né, qual a linha tênue entre viver a vida e não cair uma vida de excessos, né? Então, vamos refletir um pouco sobre isso, né? Porque estamos aqui na revista Polis e falamos justamente sobre isso, sobre a nossa rotina, nossas coisas que fazemos, né, no dia a dia, como isso se conecta com a nossa vida interior, tá? Então, primeira coisa, né? Tudo está baseado em um eixo que é o eixo do ser, né? O eixo em que a nossa identidade, o nosso eu, nosso sentido daquilo que somos está conectado com as nossas ações, né? Precisamos sempre buscar uma via para isso. Precisamos sempre viabilizar como a nossa identidade vai conseguir encontrar o caminho até a vida prática, né? Eu acabei de gravar um vídeo falando sobre vaidade e timidez, né? E justamente nós não podemos deixar com que esses elementos travem a nossa expressão, esse fluxo de energia, né? Então, sempre pensar olhando por esse ponto, porque quando a gente começa a olhar por esse ponto, as coisas deixam de acontecer conosco e passamos a nós sermos autores daquilo que acontece em nossa vida, tá? Porque do contrário, a gente se vê muito numa posição de vítima, né? Ah, que aconteceu, ah, que me ofereceram, ah, que não sei o que e tal, tal, tal. Eu lembro de ter já tomado várias broncas do meu pai na época de pirralho, que justamente vinha desse pensamento ingênuo, né? Ah, porque eu tava com não sei quem, que era, sei lá, amigo de primo, né? Colega de não sei quem, E aí eu sempre me colocava numa posição, né, de vítima, porque eu não sabia, né? Me induziram a isso e tal. E nunca fiz nada grave, nada demais, assim, nada que me colocasse, talvez, é, na cadeia ou algo do tipo. Mas sempre coisas que chamam a atenção, né? Coisas que crianças fazem ou adolescentes fazem que chamam a atenção, que pode virar algo perigoso no futuro. Meu pai sempre foi muito duro com essas coisas, né? Justamente não podemos vacilar, não podemos ficar aí marcando toca, não podemos deixar com que as situações da vida nos levem a fazer mais bobagens, tá? Ah, porque quando eu vi já estava fazendo. Isso está bem para um adolescente, isso está bem para um jovem aí irresponsável, mas para um adulto isso não fica bem. Então, por que eu estou trazendo isso em primeiro lugar, para depois a gente pensar na vida dos prazeres e dores? Porque às vezes parece que é assim, né? Estamos andando, né? Pacificamente, né, tranquilamente, serelepe pelo campo, e de repente vem, né, as tentações, e assim, salvo alguns casos, né, de coisas que acontecem na nossa vida que realmente nos tomam, né, de forma inesperada. No geral, nós planejamos o nosso dia e nós nos colocamos na direção do problema, né? Então, assim, como vamos viver a vida, né? Isso é uma coisa interessante, porque ele perguntou justamente sobre isso, e isso traz muito a concepção que nós temos de o que é viver a vida, né? Porque a gente relaciona viver a vida com estar com os prazeres, né? Estar no prazer. Então, quando eu estou na dor, quer dizer que eu não estou vivendo a vida, não estou aproveitando a vida, né? Pode até ser que
essa pessoa em especial que me fez a pergunta não pense assim, mas no geral é assim que as pessoas pensam. Eu só estou vivendo a vida quando eu estou tendo prazer. Se eu não estiver tendo prazer, eu estou sofrendo, né? Eu estou passando por um momento muito difícil e tal, tal, tal. Esse assunto, apesar dele ser simples em suas linhas gerais de ser entendido, né? Poderia terminar, inclusive, esse vídeo mais ou menos por aqui, mas ele pode ser trabalhado em camadas mais profundas, muito profundas, inclusive, né? Que é justamente isso que eu vou fazer agora, porque estamos aqui na Revista Polis. Caso você esteja gostando do que eu esteja falando até então, por favor, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e cada vez mais vamos tentar buscar trazer essa relação daquilo que acontece no nosso dia a dia com a nossa identidade, com a expressão mais autêntica de nós mesmos, tá? Então, pensando agora aqui nesse ponto dos prazeres, Aristóteles vai dizer que um homem, né, que não consegue controlar os seus prazeres, né, e que vê nisso a base, a fonte da sua felicidade, ele é um animal, né, e não um animal racional, obviamente. Então ele vai ter uma vida como os animais, né, e também no caso especificamente dos prazeres, ele vai dizer que é uma vida vegetativa, né, ou seja, voltada para a alma vegetal, uma vida de vegetal. O vegetal, ele não tem, não muito escolhe o que fazer, né? Então simplesmente ele abraça aquilo que ele quer e rejeita o que ele não quer. Às vezes ele nem tem como rejeitar muito bem isso. Então assim, nesse cenário a gente se coloca mais ou menos como o vegetal, né? Se a gente for puxar para aquele cenário, para aquilo que eu estava trazendo antes, né? Então estamos ali caminhando, serelepes pelo parque, e de repente as tentações vêm e nos puxam para fora. Não, veja bem, no momento em que a gente observa que a fundamentação da vida, a finalidade da vida está relacionada com aproveitar certos prazeres, a gente vai buscar cada vez mais prazeres, né? E justamente o prazer, ele é algo que está constituinte a uma série de atividades. E, digo mais, ele é algo que é inseparável da dor, tá? Então, para a gente poder realmente separar isso, né, no caso o prazer dessa dependência que a gente tem com a finalidade da vida, a gente precisaria observar por esse ângulo em primeiro lugar, né? Em outros vídeos, há algum tempo, eu tratava do amor, né? E Plotino, ele fala que o amor, ele vai nos conectar às outras coisas, né, aos outros elementos através do prazer. Mas que existem níveis de amor, e o verdadeiro amor está relacionado com a busca da alma pelo bem, tá? Então, o problema não é ter prazer ou ter dor, mas sim a pergunta: em que coisas eu encontro os meus prazeres? Essa é a primeira coisa que eu deveria me perguntar, tá? Então, assim, eu já tratei isso no outro vídeo, naquele vídeo que está relacionado com o foco, né? Porque você não consegue manter o foco em nada, e falava sobre a dopamina, né? Que a gente cai nessa esparrela de que eu não consigo escolher aquilo, né, a que eu estou atrelado, porque a dopamina me torna um escravo e tal, tal, tal. Não, né? Na verdade a gente tem uma atração por aquilo que é mórbido, a gente tem uma atração por aquilo que é baixo, por aquilo que é vil, que é desprezível. Justamente por isso esses programas de massa, eles fazem tanto sucesso. E justamente a gente ama essas coisas em algum nível. E justamente por amá-las que nós as perseguimos, né? E justamente para poder dar um passo além agora, né? Como fazer para qualificar os nossos prazeres? Ou seja, como fazer para gostar das coisas superiores? Aí, para isso, é necessário realizar um treinamento filosófico e, mais especificamente, uma instrução artística.
Por um acaso está aqui do meu lado, né, a Ilíada, né? Isso aqui um grande poema, né, considerado talvez o maior poema do Ocidente, né? Talvez só perca aí para a Odisseia, né, etc. Só que isso aqui não é fácil de ler, né? Então, para você entrar na métrica disso, né, para você entrar no espírito que isso aqui está sendo colocado, te exige um treino, né? Te exige um esforço. Então isso gera uma dor. Mas após esse esforço, após essa dor, há um prazer que é um prazer muito poderoso, porque é um prazer pelas coisas superiores, é um prazer pela vida superior, é um prazer por saber sobre os heróis, é um prazer por pensar que você também pode ser um herói. E isso aqui era obrigatório na Grécia Antiga, lá acho que até 800 antes de Cristo, né? Todos tinham que saber a Ilíada de cor, né? E justamente Platão vai citar inúmeras passagens da Ilíada em praticamente todos os seus diálogos, né? E justamente, né? Por que isso, né? Porque ele foi educado nesse mesmo sistema, né? E para nós isso é absolutamente difícil hoje, mas era algo comum na Grécia, né? Todo mundo sabia, todo mundo tinha de saber. Isso dava uma unidade, né? Então, primeiro passo, né? A gente precisaria encontrar o prazer nas coisas mais superiores. Isso ia matar toda essa dicotomia que a gente tem. Ah, eu vou buscar o prazer, ou vou, não, eu vou viver a vida, ou vou me abandonar aos prazeres, e tal. A primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Eu defino aquilo que me causa prazer. E se eu estou encontrando prazer em coisas que são degenerantes, né? Degenerantes, né? Porque o contato, né, com o lixo te torna lixo, algo assim, né? Você vai tomando contato, como diz aquela frase da internet, né? Se você está num grupo, né, com 5 idiotas, você será o sexto. Você não vai torná-los inteligentes, porque você está andando como iguais a eles, né? E aqui é esse ponto que é difícil de fazer, né? Então, mas seria, vamos dizer assim, a cúspide da pirâmide, é o ponto mais alto onde a gente tem de chegar, ao nossa finalidade, tá? Do ponto de vista de educador que sou, eu penso que todos devem almejar esse ponto. Mas vamos sair desse plano ideal, vamos puxar as coisas para realidade prática aqui. Realidade prática, não que a outra não exista, mas que a prática geralmente vai nos remeter a essa mediana que Aristóteles nos traz, que vai tentar buscar um equilíbrio entre prazer e dor, né? E que a gente vai precisar realizar por um grande momento, por um grande tempo, né, na nossa vida, porque é o processo de educar a personalidade, né, que ela não se educa sozinha, ela não se manifesta em seu esplendor, sem que nós coloquemos um esforço aí, tá? Então, Aristóteles vai nos trazer essa visão da mediana, né, entre os excessos, né, e como equilibrar esses elementos, né? Então, viver a vida. Viver a vida não necessariamente está vinculado com os prazeres, mas o prazer, ele com certeza faz parte da vida de todas as vidas, tá? Não é porque a pessoa é um eremita, né, um faqui, como é que chama mesmo? Enfim, uma pessoa que faz mortificações no seu corpo, que ela não tenha nenhum tipo de prazer. Pelo contrário, sabemos que a dor, com o tempo, ela se converte em um certo prazer, seja pelo próprio costume que se dá, ou porque há vamos dizer assim, uma anestesia, né, que a dor vai trazer em algum momento. Mas, então, devemos buscar, sim, o prazer nas pequenas coisas, claro. O prazer de uma boa companhia, o prazer até de uma bebida, por que não? Mas entender que aquilo que nos faz feliz, a nossa identidade,
ela não está atrelada a esse prazer. Porque por uma diferença crucial, assim, e fundamental. Os prazeres, eles passam, né? A identidade, ela permanece. O prazer, ele é circunstancial. A identidade, ela é atemporal. Ela é perene. E justamente quando o prazer vai embora, o que fica, né? Fica uma sensação de vazio, um isolamento, né? Ou uma ressaca. E essa ressaca não é só de bebida, mas às vezes é uma ressaca moral, uma espécie de arrependimento de ter exagerado. E o prazer pede o que para continuar se apresentando? Ele pede mais prazer. Então, se não há um refreio por parte da pessoa de que ele precisa dar um freio aos seus prazeres, ele vai em algum momento cair num vício muito terrível que não vai permitir um retorno para ele. Um retorno assim, ele não vai conseguir sair disso. Porque nesse ponto a gente está falando de uma não é negação, mas de um impedimento da vontade, né? Quem está viciado, ele tá com a vontade travada, né? Assim como eu falei da timidez antes, assim como a timidez ela trava a nossa autenticidade, o vício ele tapa, ele trava, ele impede que a nossa vontade se manifeste. E é a vontade que coloca a ordem, coloca a lei, coloca a direção na personalidade. Se não temos vontade, não temos nenhum tipo de senso de direção e daquilo que é válido, né, na vida. Ou seja, a vontade dá uma espécie de lei na personalidade. E se eu não consigo ir balizando isso, né, um equilíbrio onde eu tenha que ter um esforço proporcional a esse prazer, eu vou rapidamente perdendo a linha disso, né? Então, assim, sem querer entrar em questões políticas nesse sentido, né? Há que se trabalhar se quisesse ter um prazer. Não se deve ter prazer sem o trabalho, tá? Lembro de um pequeno conto, era uma crônica, na verdade, né? Que apareceu numa dessas atividades de ensino fundamental. Nossa, quanto tempo isso! Vai aí pelo menos uns 22 anos, 20 anos aí. E me marcou muito porque alguns garotos, eu não lembro exatamente o contexto, mas basicamente era o seguinte: alguns garotos, né, adolescentes, viam que um certo um senhor, que eu não lembro agora se era pai de alguém, devia ser, mas um senhor já de bastante idade, ele sempre saía de manhã cedo e ia trabalhar, né? E voltava depois de muitas horas para finalmente fazer a primeira refeição do dia, né? E não lembro exatamente o porquê, mas eles, né, ficaram incomodados com isso e eles esconderam a sua enxada, né? A sua enxada, os seus instrumentos de trabalho. Ele era um fazendeiro, né? Um agricultor. E nesse dia, que ele não encontrou a enxada em lugar nenhum, ele permaneceu em casa e ficou em casa, né? Fez as coisas que tinha que fazer em casa, mas não comeu nada, né? E eles foram interpelar esse agricultor e ele respondeu simplesmente que no dia que não se trabalha, não se come. E eu não sei porquê, mas isso me marcou de uma forma tão profunda, né? Que eu, de vez por outra, eu sempre lembro disso,
né? E na verdade o que ele está ensinando, né, é que há que se ter um esforço para se ter um prazer, tá? E por isso que, no geral, as noites que são noites de boemia, né, de alguma forma a gente já está meio que programado, né, ou ajustado para poder deixar os prazeres para a noite, porque já se seguiu de um dia de trabalho, né? Então, é aquela frase que o pessoal fala na internet: quem fez, fez, né? Quem fez, fez. Chega um momento do dia que, se tá muito tarde, já não se tem mais o que fazer. Ah, mas eu sou noturno e tal, tal, tal. Tá bom, tudo bem, né? Tudo bem. A gente pode negociar isso aí. Mas é isso. Então, se você consegue balizar isso, né? Eu estruturo a minha rotina para que eu não jogue uma série de prazeres, né? Tenho que fazer uma espécie de 80-20, né? É difícil, na verdade. Grande parte do que a gente faz envolve muito prazer, querendo ou não, né? Que a gente está no escritório trabalhando, aí tem ar-condicionado, né? Gostosinho. Aqui, Salvador faz um calor dos diabos, né? Eu sempre falo para vocês. E aqui, para gravar o vídeo, eu estou suando, né? Eu tenho outra condição para fazer isso. E ainda tenho a questão de estar lidando com a câmera, que é uma coisa que para mim é um fator de dificuldade. Então, eu estou passando por um esforço aqui e justamente, né, geralmente eu tento fazer isso antes de uma atividade que vá me deixar anestesiado pelo prazer, né? Então, por exemplo, eu costumo feito sempre os vídeos antes de gravar ou de almoçar, né? Por exemplo, né? Agora está de noite aqui, mas eu não, se eu faço o inverso, fica muito difícil. O vídeo não sai direito, eu não sei o que eu estou falando, né? Então, há essas artimanhas que a gente pode sempre balizar, né? E se o prazer ele tem um poder de sedução grande, eu preciso, antes de ir em sua direção, eu preciso fazer um trabalho, né? Ou seja, gerar um fruto, produzir alguma coisa. Não para que eu seja um merecedor, né, do prazer, do usufruto, mas para que eu não seja um escravo desse prazer, né? Então, eu dito, a hora de cada coisa. Justamente se tem um horário para cada coisa e cada coisa não interfere no horário da outra, né? Eu tenho ordem, e se eu tenho ordem, eu domino, eu tenho o senhorio de mim mesmo, né? E isso vai relacionar justamente a rotina com a ordem, né? E tem aquele livro, A Virtude da Ordem, que eu já recomendei aqui para vocês. Tem aqui na descrição, caso vocês queiram adquirir. E, claro, ajudar o canal, estamos precisando, tá? Então, assim, a ordem, ela vem como um fator que traz um sentido para a rotina. Em vez da rotina ser uma série de coisas que a gente faz uma após a outra, por que não observar a rotina como um processo de educação, de transformação, de construção de vida interior? É justamente o que a gente tem feito aqui nos últimos vídeos, é trazer essa visão de que você pode, através do seu dia a dia, que muitas vezes não tem nada de heróico como, né, sei lá, a Batalha das Termópilas lá, espartana, né, ou sei lá, você não vai ser Joana d'Arc, né, nem o Rei Arthur, o Gengis Khan, enfim, não vai precisar mover nenhum tipo de exército, né, mas você tem as suas batalhas do seu dia a dia. E nisso você se fortalece, nisso você se educa, nisso você encontra a sua identidade, porque é justamente isso que está à sua disposição. Foi isso que a vida te entregou para cuidar. Precisamos aprender a cuidar do nosso pedaço de chão, né? Da nossa vida simples, humilde, né? Da nossa porca vida, os adjetivos que a gente quiser colocar. A gente pode
falar mal do que for, da família, né, dos amigos, da nosso trabalho, da nossa condição, mas a gente precisa aprender a cuidar do nosso e amar isso. Ah, mas eu queria, sei lá, estar nas Bahamas, né, viajar para o Caribe, né, sei lá, ir para Dubai. Vá, mas não despreze aquilo que é seu, aquilo que a vida te deu. Ah, mas eu odeio isso, mas ame, aprenda a amar, porque nisso está a sua liberdade, nisso está você não querer fugir para buscar prazeres em outro lugar. Se você consegue cuidar do que você tem, que é pouco, né? Ou que é muito, mas que você consegue cuidar, você vai conseguir lidar com mais coisas depois, né? Sempre foi um princípio filosófico do poder, né? Então, o pessoal fala aí na internet, né? Ser feliz no simples, né? Ser feliz no simples, seja feliz no simples, porque isso vai te dar substância para, para viver e ser feliz no que é complexo. E claro, né? Na simplicidade das coisas está o segredo da vida, né? Da vida na sua na mais alta plenitude, tá? Então, muitas vezes a gente fica preso, né, nessas dicotomias, prazer, dor, bem, mal, né, livre-arbítrio ou determinismo. Todas essas coisas são armadilhas que nós nos colocamos para não entender que o nosso discernimento, a nossa inteligência não está olhando para o local correto. E o local correto é sempre buscar a nossa identidade, sempre buscar entre os prazeres a beleza, né? Entre as informações, né? A verdade, entre as ações, o que é bom, o que é certo, tá bem? Então, eu acho que já falei bastante, né, por essa explanação. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa que eu falei meio de qualquer jeito, vocês deixem aqui nos comentários, por favor. E peço sua inscrição no canal e o like no vídeo, né, para fortalecer aqui, tá bem? Enfim, estamos passando por momentos de dificuldade, como não haveria deixar de ser, né, porque a vida não para de mandar as suas provas, né? Então, toda a ajuda, todo o incentivo que vocês puderem oferecer, eu serei muito grato, né? Irá me ajudar bastante, tá bem? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.